Olá pessoal, hoje nesse vídeo eu vou trazer a instalação e a configuração do SQL Server e o SQL Server Manager Studio. Vou trazer não vai ser tão detalhado, uma breve explicação de cada um e o passo a passo da instalação deles. Então é isso, vamos lá com o vídeo. Então, pessoal, primeiramente a gente vai entrar aqui no site da Microsoft para fazer o download do SQL Server. Aproveitar também para já fazer o download do SSMS, que é o SQL Server Management Studio. Então, você desce aqui, vai baixar a edição de desenvolvedor, developer. Vai clicar em baixa agora, eu já fiz o download. Então, aí, aproveitando, a gente já vai baixar esse aqui, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Aí você clica nesse link aqui para fazer o download também. Após o download feito, eu já fiz o download dos dois, está aqui na minha área de trabalho. A gente vai executar o SQL Server, o instalador do SQL Server. Então a gente vai executar. Ele vai preparar para a gente iniciar a nossa instalação. Depois que a gente instalar o SQL Server, a gente vai instalar o SSMS, que é o SQL Server Management Studio. Tá preparando tudo aqui pra gente. Após ele preparar, a gente vai aqui em personalizado para a gente detalhar a nossa instalação. Aí ele vai escolher o local da mídia, a gente vai instalar. Ele vai baixar o pacote de instalação, extraindo os arquivos, finalizar. Depois de finalizar, ele vai abrir outra telinha, que é essa tela aqui, para essa é a central de instalação do SQL Server. A gente vai aqui em instalação, nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente. A gente clica aqui, espera ele abrir outra telinha para a gente prosseguir a nossa instalação do SQL Server. A gente vai aguardar aqui e ele está processando a operação atual, que foi pedir para fazer a instalação do SQL Server. Aí aqui ele vai abrir essa aba. Notem que ele já vem marcada a edição Developer, que foi que a gente baixou no, lá no site da Microsoft. A gente vai clicar em avançar. Aqui nessa tela é os termos, a gente aceita todos e avança. Aqui ele pergunta se a gente quer usar o Microsoft Update para procurar a atualização do SQL Server. Eu prefiro deixar desmarcado, mas vai de vocês aí. Aí ele vai procurar se já tem algum arquivo de instalação no PC, não tem. Aqui, deixa a tela cheia para ficar melhor. A gente dá a opção de extensão do Azure para o SQL Server. A gente pode deixar desmarcado isso aqui e avançar. Aqui ele mostra todos os recursos que a gente pode instalar no SQL Server. Então a gente para ficar melhor, a gente vai selecionar todos aqui e aqui não tem nenhum que precisa ser não selecionado. Então a gente vai clicar em avançar e aguardar ele para o próximo. Aqui ele pede instância padrão, instância nomeada, ou seja, a gente pode dar o nome que a gente quiser para nossa instância, mas é melhor a gente deixar a instância padrão e clique em avançar.
vai guardar para a próxima parte do. Ele define uma porta, a gente deixa a porta padrão definida pelo software, clique em avançar. Aqui ele mostra todos os serviços que ele vai oferecer para a gente após a instalação. E avança. Aí, configuração de servidor, modo de autenticação. Modo de autenticação do Windows, ou seja, ele vai pegar a máquina que eu estou usando, o meu computador, e definir como o computador administrador do servidor. De preferência, a gente pode colocar no modo misto, que ele vai exigir uma senha de acesso. Então, a gente vai colocar essa senha. Você sempre cria sua senha aí. E após colocar a senha, a gente coloca adicionar usuário atual. Já adicionou o nosso usuário atual aqui, que é o desktop que a gente está usando. A gente clica em avançar. Ele vem para o modo tabela, que é o que a gente realmente vai utilizar. Aqui nessa aba a gente vai ter que adicionar o nosso usuário atual novamente. E clique em avançar. Aqui a gente deixa tudo padrão, clique em avançar. Aqui a gente avança também. E aqui ele traz um resumo do que a gente vai instalar na máquina de serviços do SQL Server. A gente clica em instalar. E ele vai fazer a instalação, demora cerca de 10 minutos. Eu vou deixar instalando aqui, vou aumentar a velocidade do vídeo até instalar por completo. Aqui ele traz um resumo de tudo que foi instalado no computador, tudo com êxito e tal. A gente vai fechar e pode fechar isso aqui também. Pronto, o nosso SQL Server está instalado. Feito isso, a gente vai partir para a instalação do SSMS. Então a gente clica no instalador que a gente fez um download anteriormente. Aqui ele mostra o local onde vai ser instalado o Microsoft SQL Server Management. A gente vai instalar. Ele vai carregar os pacotes necessários. Demora alguns minutinhos também, mas não é tão demorado quanto a instalação completa do SQL Server. Podemos ver que já está na metade da instalação. É através desse SQL Server que a gente vai conectar o banco de dados e vai conectar no banco de dados e criar o nosso banco em si. Instalação concluída. Todos os componentes foram especificados foram instalados com isso. A gente vai fechar
Ele concluiu a instalação. Ele vai pedir. Aí a gente vai abrir o nosso SQL Server. Abrindo o nosso SQL Server para fazer a criação do nosso banco de dados. Aí ele pede para a gente conectar ao nosso servidor. Aí a gente vai clicar em conectar e o nosso servidor já foi criado lá no SQL Server. Conectado, ele abre a janela do estúdio do SQL Server. Então aqui a gente pode ver nosso banco de dados e o banco de dados que a gente vai criar agora. Então, para criar um banco de dados, a gente vai aqui em nova consulta. Aí a gente vai usar comandos SQL para a criação do banco de dados. Então a gente vai create database. O nome da nossa base de dados vai ser teste BD. A gente executa esse código. Comandos concluídos com êxitos. Se a gente atualizar aqui e abrir aqui a parte de banco de dados, nós podemos ver que nós temos a nossa base de dados teste BD. Para criar tabelas nessa base de dados, nós vamos usar o comando use teste BD e vai executar. Para a gente, todo código que a gente fizer agora aqui vai estar relacionado à base de dados teste BD. Então a gente pode criar a partir de agora nossas tabelas para fazer a integração usando Python. Então, para criar nossa tabela, a gente vai precisar usar o create table. A gente vai dar um nome para essa nossa tabela de teste também. Aqui a gente vai abrir parênteses para colocar os nossos atributos da tabela. Então a gente vai criar uma tabela simples com ID, vai ser inteiro, aí tem que ter a vírgula, nome, var, e telefone. Pode ser. Uma tabela simples, a gente vai executar. Comandos concluídos com isso, se a gente atualizar aqui e abrir em tabelas, podemos ver que nós temos essa tabela teste com as colunas ID, nome e telefone. Feito isso, a gente pode partir para o nosso Visual Studio Code para fazer para a gente poder manipular essa tabela através do Python. Visual Studio, a gente vai criar um arquivo
um arquivo Python para a gente fazer a integração com o banco de dados, para a gente poder manipular o banco de dados aqui pelo código Python. Então, primeiramente, a gente vai precisar importar a biblioteca PyODBC. Então, importe PyODBC. PyODBC. Essa biblioteca, ela é uma biblioteca que precisa ser instalável. Eu já tenho instalado, mas se você não tiver instalado aí, você pode usar o comando. Você vai abrir o seu cmd e vai usar o pip install pyodbc. Como já tem instalado, ele vai dar essa mensagem aqui, mas no seu caso ele vai baixar toda essa biblioteca e instalar no seu computador. Feita a importação, a gente vai criar os nossos dados da conexão. Então, a gente vai criar uma variável chamada dados conexão, que ela vai receber os dados que a gente precisa para fazer a conexão com o nosso banco de dados. Então, ela precisa de 3 dados, que é o driver que a gente está utilizando, o server e a database. Seria o driver. O driver do software que a gente está utilizando, no caso é o SQL Server. Então a gente vai colocar aqui SQL Server. Caso você esteja utilizando outro, você pode pesquisar qual que é o driver do que você está usando para o PyODBC. No nosso servidor, a gente vai utilizar o nome da nossa máquina, que é um servidor local. Caso você não saiba qual é o nome, você pode vir aqui, buscar por cmd. Se você colocar host name, ele apresenta o nome da sua máquina ou do seu host. Aí você pode selecionar aqui, dar um Ctrl C e colar aqui no server. Database é o banco de dados que a gente vai utilizar. Isso a gente pode ver lá no SQL Server. Ó, o nome da nossa base de dados é essa aqui, ó, teste.bd. Então a gente vai colocar aqui teste.bd. Esses são os dados da nossa conexão. Com esses dados a gente finalmente vai poder fazer a nossa conexão. A gente vai usar uma variável chamada conexão, que ela vai chamar a biblioteca pyodbc.connect. E como parâmetro a gente vai passar os dados que a gente colocou aqui dentro da variável dados conexão. E a gente também vai criar uma variável chamada cursor, que ela vai receber conexão.cursor. Essa variável cursor, ela é como se fosse uma nova consulta aqui, ela possibilitasse uma nova consulta na tabela, ou seja, que ela vai possibilitar que os códigos colocados aqui no Python sejam executados dentro do SQL Server. Bora ver se vai conectar, a gente pode printar uma mensagem dizendo que está conectado. Deixa eu rodar isso aqui. Ele demora um pouco a executar porque ele está fazendo a execução. Eu vou mudar a câmera aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, pode ver aqui que apareceu a mensagem conectado. E quando já está conectado, a gente já consegue manipular um banco de dados através aqui do código
Python. Eu vou criar uma variável chamada comando e inserir um comando SQL para a gente atribuir dados na nossa tabela. Então eu vou usar o insert into teste. Lá eu defini o ID, nome e o telefone. Aí vai atribuir os valores, a gente usa o values. E na mesma sequência que foi definida aqui em cima, a gente vai colocar aqui embaixo como valores. Então eu vou colocar o ID1, nome eu vou colocar BK, telefone eu vou colocar um número qualquer. Tá, esse é o nosso comando SQL. Aí a gente vai fazer esse comando executar e depois a gente vai comitar ele no banco de dados. Então a gente vai usar a nossa variável cursor.execute, chamando a variável comando que está o nosso comando SQL. Por isso a gente pode comitar cursor.commit. E para a gente ver se inseriu, a gente pode usar o print inserido. Bora ver se... Deixa eu limpar aqui. Bora ver se vai rodar. Tá fazendo a conexão. Ó, apareceu a mensagem conectado e a mensagem inserido. Se eu fizer uma busca aqui no na nossa base de dados, select from teste e executar, a gente pode ver que os dados que a gente colocou lá no código Python eles foram inseridos aqui. E assim para outros comandos SQL, o delete, update, e seguindo a mesma lógica a gente pode manipular essa base de dados. E esse foi o vídeo. Obrigado, pessoal. Deixa o like para fortalecer aí o canal. Se puder estar compartilhando também. Tamo junto.